TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Em jogo tumultuado, o Lajadense vence a primeira na pré-temporada, fez 3-2 no Glória de Vacaria no sábado. Na Arena também, jogo bastante pegado com o clima de Libertadores, o Grêmio ficou no empate com o Danúbio e o Inter se prepara para a estreia na próxima Liga. É agora, no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro no ar, hoje sem o seu Márcio Souza, que degusta das suas férias, né? Hoje aqui o amigo Rodrigo, mais uma vez, comentarista da Rádio Independente, conosco aqui para falar um pouquinho aí desse final de semana. Começou movimentado, já no sábado. Rodrigo, bem-vindo, obrigado pela presença. Satisfação toda minha, né? Mais uma vez, estar no Papo de Boleiro. E olha, o Márcio, sim, merecidas férias. Já que ele entrou e eu que estava de férias vim fazer a frente, né? Vou fazer essa participação. Mas com muita... Me orgulha muito essa condição. Visto essa situação de momento, né, Diogão? Lajadense aí, as portas da estreia no Campeonato Gaúcho. Começou o ano agora, né, Rodrigo? Começou de fato, né? E tu bem falaste aí, um jogo muito tumultuado. Eu estava trabalhando nesse jogo pela Rádio Independente. Gostei da movimentação do Lajadense, de nomes ali da frente, o Murilo, foi muito grato à surpresa daquele jogador contratado. É um diferente, né, do ano passado, totalmente. Assim, questão do esquema e tal. E essa questão dos jogadores de frente flutuarem muito, eu acho que agradou, né? Todos, né? Porque são de participação intensa coletiva, são jogadores que justamente se valem dessa condição do coletivo. Tem os seus potenciais individuais, mas no coletivo articulam e funcionam muito bem, né? Exatamente. O Lajadense teve 2 gols ali, até por falhas individuais da própria defesa. Talvez resta aí a única dúvida do Rodrigo Carpegiani para essa estreia no Gauchão. Me chamou a atenção negativamente esse fato, Diogo, porque o Lajadense começou o enfrentamento jogando com a sua defesa em linha, né? Eram 2 zagueiros e os 2 laterais que acompanhavam, tentavam traçar aquela paralela, mas sem muito apoio efetivo dos laterais, o que é um prejuízo. Exato. Eu acho que pelo lado esquerdo uma dificuldade maior, não gostei do Diego. O Diego tem muito que evoluir para estar na altura dos demais nessa equipe do Lajadense, e foi o prejuízo maior, até porque tinha um desfalque na lesão, na defesa, melhor dizendo, e o entrosamento foi gritante, ali faltou este condicionamento. Os 2 erros do Lajadense permitiram os gols da equipe do Glória de Vacaria. Os jogadores que trazido até, falando em questão do miolo de zaga ali, tanto o Cássio quanto o Edson Borges não conseguem ganhar ritmo, né? É impressionante. Aí, enquanto isso, o Léo vai assumindo, que é um jogador que nesse final de semana vinha muito bem, até com um torneio lá em Veranópolis, teve boas atuações, mas nesse final de semana mostrou um certo nervosismo, né? Sim. E aí acho que deixou talvez uma brecha, vamos dizer assim, para essa outra vaga. O Gabriel Watts é aquela experiência que a gente sabe, Afirmação, sempre seguro, né? Seguro, básico, exatamente. assim, eu acho que contempla a ideia do treinador. Eu realmente, eu acho que na defesa mesmo, resta a única dúvida aí para essa formação do Lajadense. Eu acho que os trabalhos durante a semana talvez podem indicar o Igor retornando à lateral esquerda, né? Certamente. Porque o Diego acho que teve muitas oportunidades e não conseguiu convencer. Não, né? nem um pouco. E eu acho que o Igor também já conhece o próprio Gabriel, o próprio Marabá nessa questão de cobertura. Eu acho que pode dar um acréscimo maior. E no ataque, sim, algumas afirmações. Eu destaco o Juninho Pave, né? Jogador da cidade aqui. Cria da casa. Bacana ver, né? O Juninho nessa evolução. A gente acompanha ele o ano passado. Entrava alguns jogos e tal, não conseguia desenvolver. E nesse ano, sim, se confirmando aí entre os titulares do Lajadense. Fez uma bela atuação no sábado. Assistência, gol, tá de parabéns. O segundo gol do Lajadense é digno de pintura, né? Porque é um gol de placa. A presença de espírito que tem o Juninho nessa condição da entrega, apesar de se tratar de um jogo amistoso, olha, a intensidade que teve esse menino, digamos, 75 minutos de jogo, chamou muito a atenção, sabe? E o passe, a clareza, avançando em meio a 3 marcadores, com muita propriedade, ele chegou à passagem do Murilo, também mérito para ele no segundo gol, que ele consegue cruzar no meio da defensiva em velocidade, fazer o domínio e tirar do goleiro. É uma característica do Murilo, né? Tanto o segundo quanto o terceiro gol foram praticamente iguais, né? O lance do Murilo entre os zagueiros, do Juninho entre os zagueiros e o Murilo entrando nas costas da defesa. Então, na velocidade, a gente eu acho que nessa parte realmente está definido mesmo, deve ser essa equipe aí do meio para frente, não deve ter muitas mudanças, tem a questão do Ícaro, se recupera de lesão, mas eu acho que não teria hoje lugar nesse time, em função da velocidade do próprio Eric, também que é um jogador que participa bastante. Então acho que a gente está meio pronto assim para essa estreia no próximo final de semana contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. Quem também jogou no final de semana foi o Grêmio, no primeiro time tricolor aí dessa temporada.
estreia de uniforme novo, tudo mais, na arena, com bom público. O Grêmio ficou num empate aí, 1-1 com o Danúbio, um jogo também quente. Entrada do Marcelo Oliveira, confusão com os uruguaios lá, clima de Libertadores lá na arena. E o Everton, cria da casa também, assim como o Juninho Pave aqui no Lajadense, autor de um golaço, né? Esse de placa realmente, né? Pela arrancada. Traz a defesa do meio campo aí e faz um belo gol. Mas no final daí o Rodrigo estava comentando aqui, o Cadu, né? Uma estreia que não dá pra... Negativa, né? Negativa. Ainda bem que foi num amistoso. Mas preocupa até pelo posicionamento, né? Pois é. Ele errou completamente a questão do cabeceio. O movimento, né? Porque você vê que ele vem como um atacante de área para empurrar aquela bola para o fundo das redes. Mas o Grêmio tem, Diogo, e eu acredito, na permanência... Assim, por favor. Aí falaram da questão, o Grêmio está desistindo até em função da entrada do Santos no negócio com o Robinho, e talvez o Grêmio seja esse para a Libertadores. Falta a gente, né? Falta a cereja do bolo, né? O que todos pedem, os torcedores entendem assim, e é o que está contando negativamente para a equipe. O Grêmio não tem um matador de ofício, tem jogadores que no coletivo se destacaram e muito. Há pouco tempo a gente lembrava de críticas negativas em cima da chegada do Marcelo Oliveira, Sim. O Jeromel, por tudo que se falou na contratação do próprio jogador quando veio do velho mundo, mas olha, é uma afirmação hoje. Exatamente. A gente cogita até mesmo, por que não falar em Jeromel para a seleção brasileira. Claro, até pelas opções que tem. Fez um grande ano de 2015, um campeonato brasileiro excelente, sem muitas lesões, né? Um jogador que sempre se preparou fisicamente. Exatamente. E outra situação interessante, Diogo, eu já comentei isso aí no Caravana do Esporte, no Grupo Independente, que é uma situação curiosa em termos do futebol brasileiro. Os clubes grandes hoje estão comemorando a permanência de jogadores do ano anterior. Veja o grau de dificuldade de você realizar contratações. Não, e a dificuldade até de trazer jogadores sul-americanos, né? Completamente. O Brasil ia lá, pegava quem queria. Exato, se abastecia de qualquer forma e hoje é impossível. Em função da ascensão dos mercados, especialmente chinês, nesse momento o Brasil vive essa condição de comemorar a permanência de jogadores no seu elenco. O Grêmio fez isso na renovação com o próprio Marcelo Groy, aí na questão da nova contratação do Jeromel. Sim, né? Do Maicon também. Do Maicon a mesma situação. E tem que preservar justamente esses jogadores. Eu acho que é a questão das promessas. O Luan, que é uma afirmação, e o Everton. Olha, o Robinho, embora gere essa expectativa, Diogo, por torcedor, ele é interessante. O Pacheco destacou, e eu acho que o único ponto positivo a favor deste profissional é o marketing. Porque é um jogador que eu, sinceramente, não vejo com a condição de chegar, pegar a camisa como titular e levar ao clube a conquista da América. O Grêmio tem um elenco, o Grêmio tem um coletivo atrás desse nome. Foi o triunfo do Roger em 2015, né? Exatamente. Eu acho que não agrega. É um jogador que, se vir defender a camisa do Grêmio, pode prejudicar o ano de 2016. Olha, então tá. A gente sabe que tem essa condição do Santos ter feito uma proposta maior que o Grêmio. O jogador já tem essa relação com o Clube Santista e pode estar retornando aí para o Peixe para essa temporada. Falar um pouquinho de Internacional. Antes disso a gente tem os gols, os 2 gols desse empate do Grêmio lá na Arena no sábado. Primeiro do Everton e depois o gol contra do Cadu. Acompanhe aí. Volta a jogar na tentativa do time de Danúbio, a cobertura, roubada de bola, contra-ataque. Tem muita velocidade o Everton, são 2 contra 2. O Wesley passa ao lado, Luan entra na grande área, vai na direção do gol, chute pro gol, golaço! Gol do Grêmio! Que velocidade! O Everton pegou a bola no seu campo. The Flash Everton. Veja só, desde o início, quase da sua grande área, do seu campo de defesa. Ele engatou uma quinta, foi para a 6ª marcha, tinha outras opções, ele foi levando e um chute certeiro mortal. Com muita precisão, Everton brigando por espaço no time titular. Grossmiller para a cobrança, Carlos Grossmiller. Na primeira ele tentou direto, agora faz o cruzamento, a chance e o gol de empate. Gol do Danúbio. Empata o jogo. 23 minutos de jogo no segundo tempo. O levantamento na grande área do Grossmiller. O Cadu subiu. Foi contra. O gol foi contra. Gol contra do Cadu.
Vamos falar um pouquinho de Internacional agora. O Inter que se prepara para a Primeira Liga, enfrenta o Curitiba nessa quarta-feira no estádio Beira-Rio. Jogo às 21h45. Rodrigo, Primeira Liga é um cavalinho bonito assim que veio passear ou ele é um boi que vai ficar, de repente reproduzir? Olha, a gente pode estender o nome da liga como primeira e última, talvez. Não acredito que vá. Não acredito que vá ocorrer outra na sequência. A gente sabe que, bem verdade, Diogo, é um protesto que os clubes do Sul e desse eixo que estão fora, então Rio, São Paulo, de protestar em função dos erros da CBF, né? Isso aí, dada a insatisfação, os clubes tentaram se organizar, mas não tem apelo, convenhamos. Não tem calendário. Não tem que permita essa situação. A gente sabe da exigência do Campeonato Gaúcho, também do Campeonato Mineiro. O Carioca tampouco é diferente desta condição. Enfim, não há situação, não há tempo hábil para que você tenha qualidade na competição, que ela seja atrativa e tenha presença de público. Exatamente. O próprio Grêmio e Atlético Mineiro, que eram as equipes que encabeçaram, vamos dizer assim, a formação dessa competição, já estão dizendo que vão com equipes mistas, né? Então como é que tu vai ter uma qualidade numa competição se tu mesmo que tu idealiza o negócio e tu não prioriza? Não bota né? O que tem de melhor. Tem Libertadores, assim, como o próprio Atlético. Assim, né? como o próprio Galo. Como é que tu vai priorizar uma competição dessa enfrentando o Avaí, o Curitiba, tipo um campeonato que não leva a lugar nenhum? Absolutamente. Então, realmente, a Primeira Liga aí começa nessa semana para a dupla Grenal. O Inter enfrenta o Curitiba na quarta-feira e o Grêmio enfrenta o Avaí lá em Chapecó. Esse jogo acontece na quinta. Rodrigo, obrigado pela presença, nosso tempo está esgotado, a gente é aquele coisinha rápida assim, né? Tá certo, é uma satisfação, como eu falei no início, novamente estar presente e quando precisar é só recrutar. Essas férias do Márcio, vamos estar juntos. Tá certo. O Papo de Goleiro fica por aqui, voltamos amanhã, um abraço. TV Informativo, aqui o Vale se vê.